Cavaleiros do Zodíaco é até hoje um dos animes mais influentes no Brasil. Tanto pelas gerações que cresceram com ele na época da Manchete, tanto pra quem assistiu ele muito tempo depois na Band, que foi o meu caso. Sempre que rolava brincadeira com os amigos de Cavaleiros, todo mundo queria ser o Ikki, algumas pessoas queriam ser o Seiya. O Shun sempre foi o meu favorito, então eu nunca tive problema com isso. Mas desde a infância, uma coisa que eu sempre tive como senso comum de Cavaleiros do Zodíaco é que, pelo amor de Deus, os Cavaleiros de Ouro são a parte mais legal da história. Eles eram muito mais interessantes e impressionantes que os Cavaleiros de Bronze, já que as armaduras de ouro eram incríveis, os golpes eram muito poderosos e eles eram personagens que deveriam estar lutando do lado do bem, mas o principal conflito da história era causado justamente por eles estarem lutando pelo lado errado. Ora, e se o conflito principal do primeiro grande arco e mais marcante de Cavaleiros é a falta de comunicação, né? Faltou conversa. E se o conflito principal é causado pelos Cavaleiros de Ouro estarem lutando pelo lado errado, pelas motivações erradas, o personagem mais interessante dessa história só poderia ser um personagem que representa a dualidade bem e mal. Saga de Gêmeos. O Saga é um personagem muito menos complexo do que parece ser. Isso porque ele é marcado por um conflito que o leva à tragédia. Mas o personagem em si é uma pessoa um tanto quanto simples. E isso torna pra mim um personagem brilhante. Um dos mais bem escritos e, inevitavelmente, o melhor Cavaleiro de Ouro de Cavaleiros do Zodíaco. Eu sou o Luiz Felipe e esse é o Lip Sem Foco. Claro que esse vídeo vai ter spoiler da obra toda, então spoilers de Cavaleiros do Zodíaco. E além disso, de certa forma, esse vídeo é uma continuação direta do outro vídeo que eu fiz, que se chama A Melhor Cena de Cavaleiros do Zodíaco. Vou deixar aqui em cima linkado nos cards pra você assistir ele. Se você estiver vendo esse vídeo primeiro, não tem problema, mas eu super recomendo que você vá assistir aquele vídeo depois. Mas pra gente entender Saga de Gêmeos, nós precisamos primeiro entender o que significa ser um Cavaleiro de Atena. Existem 88 armaduras sagradas, cada uma correspondente a uma constelação. Cada uma correspondente a um conjunto de estrelas no céu. Cada jovem que é escolhido desde o seu nascimento. Cavaleiros do Zodíaco é uma obra que trabalha com um determinismo muito forte nesse aspecto. Se você nascer sob a proteção de uma das 88 constelações, você estará destinado a cumprir o seu dever como um dos protetores da deusa Atena. A forma como isso vai acontecer provavelmente vai ser obtusa e não clara. Não é como se o santuário de Atena na Grécia tivesse um carteiro que fica vendo um mapa mundi esperando pontos brilharem no mapa, indicando que o escolhido acabou de nascer ali. Oi, tudo bem? Então, eu sou o carteiro de Atena. Muito feliz pelo seu filho, ele é uma graça. Aldebaran. Aldebaran? Que merda de nome é esse? Ele é brasileiro. De qualquer forma, eu vou deixar aqui pra você essa cartinha, tá? Mas quando ele tiver uns 13 anos, ele vai ter que ir lá pra Grécia prestar o serviço militar, tá? Os rumos das vidas desses personagens inevitavelmente os levam até a deusa Atena. É claro que isso não é exatamente justo, mas até aí a própria deusa Atena reencarna a cada uns 200 anos no corpo de uma jovem também. Esse é um fardo que tanto ela quanto os 88 cavaleiros vão precisar carregar. E a coisa mais importante aqui é que algumas constelações carregam fardos e famas diferentes umas das outras. Por exemplo, ao longo de inúmeras guerras santas, isto é, ao longo de inúmeras reencarnações da deusa Atena e de seus protetores, os cavaleiros de Pégaso sempre estiveram muito próximos à deusa, mesmo Pégaso sendo uma constelação das armaduras de bronze. Apesar de ser um ranking mais baixo, ao longo de dezenas de reencarnações, o cavaleiro de Pégaso sempre foi um dos mais próximos da deusa, que inclusive foi capaz de ferir deuses com seus próprios punhos. Esse é um exemplo de destino atrelado à constelação, e que inevitavelmente será colocado nos ombros do jovem que é herdar. E se tem uma constelação que carrega um fardo extremamente trágico, é a constelação de Gêmeos. Apesar de compor os 12 signos do Zodíaco e fazer parte do hall de cavaleiros mais poderosos que lutam por Atena, Gêmeos é uma constelação que amaldiçoa o seu herdeiro com um destino trágico, ou melhor, os seus herdeiros. Em todas as eras, sempre haverá gêmeos que, em conjunto, irão herdar a constelação de Gêmeos. Isso porque Masami Kurumada, o criador de Cavaleiros do Zodíaco, é extremamente original e criativo. Mas analisando com cuidado e com muita boa vontade o roteiro do Kurumada, nós temos Saga e Kanon. Dois irmãos que representam da forma mais crua e simplória os conceitos de bem e mal. Como ambos nasceram sob a proteção da constelação de Gêmeos, ambos são aptos a usar a armadura, além de ambos possuírem o mesmo nível de poder dos demais Cavaleiros de Ouro. Saga era um dos nomes mais cotados ao cargo de Grande Mestre do Santuário. O Grande Mestre, por sua vez, é meio que o primeiro-ministro, o cara que vai comandar e cuidar do santuário até que Atena reencarne e, bom, tenha a idade para falar por si mesma. E Kanon, o irmão gêmeo de Saga, tentou mostrar a ele que ele também possuía um lado ganancioso, que
com esse poder e influência nas mãos, os dois poderiam juntos governar o planeta. Felizmente, no santuário, ninguém sabe que nós somos irmãos gêmeos. Eu poderia ajudar você a matá-los e juntos nós controlaríamos a Terra toda. Sim, gente, o Canon é básico nesse nível. O Canon chega no ponto de sugerir pro Saga para que os dois assassinem a deusa Athena, que nessa época ainda é um bebê. E esse foi o momento que Saga decidiu aprisionar o seu irmão, pois ele era extremamente poderoso e perigoso. E na última conversa que eles tiveram, Canon fez o lado mal de Saga despertar. Saga, juntos poderemos dominar a Terra. Irmão, enquanto você viver, nunca se esquecerá de minhas palavras. Fique sabendo, a sua verdadeira natureza malvada. Está me ouvindo? Maldito! Saga, você é realmente malvado. Em todos os lugares que você viu Saga com cabelo cinza e com aqueles olhos vermelhos, velhos olhos vermelhos voltaram. Aquela é a versão maligna do personagem. E após esse tal lado maligno ser despertado, Saga começou a sofrer com transtornos de bipolaridade, que são representados na obra através dessa mudança de cabelo. O cabelo original de Saga é azul, e sempre que a sua faceta maligna toma conta dele, todo o cabelo se torna cinza. Goku tremeu na base nessa, hein? E o lado maligno passou a controlar Saga quase o tempo todo, havendo poucos momentos de respiro em que o personagem de fato conseguia controlar o seu próprio corpo e tomar as suas próprias atitudes. Mas com o tempo, o Saga maligno foi colocando em curso os planos de seu irmão Canon, ao ponto de que não houvesse muito que o Saga real pudesse fazer. O Saga maligno matou Xion de Ares, o antigo mestre do santuário que já estava bem velho, e depois de usurpar o cargo de grande mestre sem que ninguém soubesse, porque ninguém vê o rosto do grande mestre, então o Saga só precisava fazer a egípcia e bola pra frente, ele tentara assassinar a deusa Athena quando ela ainda era um bebê, mas foi impedido por Aioros, que acaba morrendo no processo. Assim, Saori Kido, a reencarnação da deusa Athena, cresceu no Japão, longe das garras de Saga. Eu disse que o Saga em si é um personagem mais simples do que parece, porque se ele pudesse, ele colocaria um fim muito rápido nisso. Ele é um cavaleiro de ouro, ele é um cavaleiro que luta pela deusa Athena, e ele é uma pessoa extremamente justa nesse sentido. Mas nesse ponto, o máximo de controle que ele conseguia ter do seu próprio corpo eram por breves momentos, às vezes menos de minutos. Então ao longo da obra nós vemos Saga conversando consigo mesmo, e o Saga real dizendo para o Saga maligno que ele vai pagar pelo que ele tá fazendo. Você está com medo? Quem está aí? Pense em como um homem honrado e correto como Saga se sentia sempre que ele conseguia tomar conta do seu corpo de volta. Sempre havia algo mais terrível que o seu lado maligno tinha feito, sempre usando o poder de dentro dele para o mal. E assim, o Saga maligno governa o santuário por 13 anos, e nesse tempo, Seiya, o protagonista da obra, chegou a conhecê-lo. Mas Seiya conheceu o Saga real. Ué, Lipe, como assim? Bom, já que o Saga não consegue controlar o próprio corpo por tempo bastante, o máximo que ele podia fazer era ser um bom mestre do santuário nos poucos momentos que ele conseguia fazer alguma coisa. No primeiro episódio da história, nós o vemos entregando a armadura de Pegasus ao Seiya. Uma advertência, Seiya. Os cavaleiros sempre protegeram Athena e têm lutado pela justiça. A sagrada armadura só deve ser usada a serviço da justiça e nunca por motivos pessoais. Enfim, é chegado o dia em que Athena e os Cavaleiros de Bronze vão com ela até o santuário para que o grande mestre e a deusa pudessem conversar e fazer o acerto de contas. Mas quando eles começam a subir as 12 casas, você já sabe, né? Athena é atingida por uma flecha encantada, que perfura o seu peito lentamente e que no final de 12 horas chegará em seu coração, matando a deusa por completo. Eu já disse no outro vídeo que isso é completamente imbecil e não faz nenhum sentido. Então, enfim, vamos seguir. Os Cavaleiros de Bronze começam a escalar as 12 casas, enfrentando os Cavaleiros de Ouro que as guardam em batalhas mortais. Conforme eles avançam, fica claro para o Saga real que essa é a oportunidade que ele vem buscado para se ver livre desse pesadelo. Ainda que ele tentasse se matar, ele não podia fazer isso, pois a única forma de salvar Athena seria chegando até o final do santuário, depois da sala do grande mestre, e erguer o escudo de Athena na direção da deusa, para que a luz emitida pudesse destruir
destruir a flecha em seu peito. O único que tinha essa informação era o Saga. Então ele fez a única coisa que ele pôde fazer nos últimos anos: esperar. Esperar até que um cavaleiro de Athena chegasse até ele, para que ele pudesse dar a instrução de como salvar Athena. E talvez pelo destino, talvez pela coincidência de Gêmeos possuir o maior fardo e de Pégaso possuir a maior fama, quem chega nessa missão é Seiya, aquele garoto que ele mesmo entregou a sua armadura de cavaleiro no passado. Nesse momento, Saga consegue tomar conta do seu corpo por um breve instante. E nós temos a que pra mim é a melhor cena e a mais trágica de Saga. Seiya, devo dar-lhe os parabéns por ter chegado até aqui. Está chorando, mestre? Saga, há mais de uma década, era uma pessoa condenada. Condenada pelo seu destino, condenado pelo seu irmão e preso em seu próprio corpo. Seiya, tenho que admitir que aquilo que eu fiz jamais será perdoado. O que está acontecendo? Sinto que ele realmente está arrependido. Ele é o mesmo homem que dizem ser a reencarnação do mal. Não, este não é o momento de nós falarmos sobre isso. Agora você não pode perder nem mais um segundo para poder salvar a vida de Athena. Uma pessoa com uma determinação e um senso de justiça poderoso, mas de novo, preso em seu próprio corpo. Obrigado a se ver tomar decisões que ele jamais faria. Então você virá comigo para extrair aquela flecha dourada do peito da deusa Athena. Eu já disse que não posso fazer isso. Então... Preste bem atenção, Seiya. Quando você atravessar este salão, chegará ao templo de Athena. Lá existe uma estátua de ouro de Athena que tem estado aí desde os tempos mais antigos. E aquele escudo que ela conserva na mão esquerda pode bloquear qualquer ataque do mal. Ele é o escudo da justiça. Mas, mestre... Você me entende, Seiya? Não é o meu poder, mas sim o do escudo que pode salvar a vida de Athena. Portanto... O que está acontecendo, mestre? Não foi nada. Agora vá até o templo de Athena e... segure o escudo na direção dela. Essa cena mostra a tragédia do personagem, como não existe uma salvação fácil pra ele. E ele tenta agir como um cavaleiro de Athena o máximo que ele consegue. Ele faz o que ele pode para guiar Seiya, mas logo em seguida ele perde o controle e o Saga Maligno senta a borracha no Seiya. Espere! A cor do cabelo do mestre está mudando. Eu não deixaria que você levasse o escudo de Athena. Morra, Seiya! Mas Seiya consegue cumprir a missão e usar o escudo para salvar Athena. A deusa então se levanta e sobe as 12 casas, fazendo com que os cavaleiros de ouro que sobraram se juntem a ela e a acompanhem. Ela traz à vida Shiryu, Yoga e Shun, que morreram em suas batalhas, e no final se coloca diante de Saga. Naquele momento já não havia mais nada que o Saga Maligno pudesse fazer. Ele não tinha nenhuma chance contra 5 cavaleiros de ouro e os cavaleiros de bronze juntos. Em seu último movimento, ele levanta o seu punho contra a deusa Athena. E então, no momento em que ele a acertaria, o Saga Real assume o controle do seu corpo e se joga diante do báculo de Athena. É muito comum dizerem que esse é o momento da redenção de Saga, mas pra mim, Saga não era um personagem que precisava de redenção. Saga era um personagem que precisava de uma saída, e no final ele consegue, pagando com a sua própria vida. Este momento marca o final da saga das 12 casas, e mostra como Cavaleiros do Zodíaco, por mais que seja uma obra bem simples, consegue dar complexidade e peso no seu texto. O vilão perdeu, mas para isso foi necessário que um grande herói morresse. É por essa carga dramática extremamente poderosa que o Saga é, pra mim, o melhor Cavaleiro de Ouro dos Cavaleiros do Zodíaco. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Conta pra mim nos comentários o que você acha desse momento e do arco do personagem. E além disso, qual que é o seu Cavaleiro de Ouro favorito? Eu sei que esse é um assunto que sempre é bastante polêmico. Deixe o seu like e a sua inscrição que me ajudam pra caramba, beleza? Eu sou o Luiz Felipe e esse é o Lip Sem Foco. Valeu!